Sejam bem-vindas! Estamos aqui em mais um episódio. Comenta aqui o que você tem achado dessa temporada. A gente tem aprendido muitas coisas com essas convidadas maravilhosas. Tenho certeza que tem muito mais ainda pra gente aprender. E antes de tudo, nós queremos agradecer o nosso parceiro desde o começo do podcast que tem acompanhado a gente, que é o CW15. Eles disponibilizam salas para você alugar, para você trabalhar. Se você quiser algo diferente, fazer uma reunião, aqui é o lugar ideal. Nós vamos estar passando aqui as informações para você entrar em contato e garantir também o seu horário. Bom, gente, a convidada de hoje é uma convidada que eu tô muito curiosa para conhecer, principalmente com o assunto que ela vai trazer aqui pra gente. A gente tá aqui com a Lara. A Lara, ela é formada em fisioterapia, ela dá aula de pilates também, né? Ela é professora de pilates. E junto com sua namorada, ela lidera o Ministério de Jovens em uma igreja lá em Guaibê. Ela é cristã também, né? Que é a cereja do bolo. E o propósito que o Senhor colocou no coração da Lara é cuidar de pessoas. E a gente tá ansiosa pra te conhecer, Lara. É um privilégio estar aqui hoje com vocês. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, porque sempre falar de Deus é muito bom, né? Então, poder falar de Deus e daquilo que eu faço é muito bom. Nós queremos conhecer sua história. Como começou? Você nasceu num lar cristão ou não? Então, gente, na verdade, não. Não? Quando eu falo, todo mundo fica meio assim, como assim? Com essa carinha assim. Mas assim, como todo mundo, eu nasci num lar católico. Só que a gente ia na igreja, eu fiz catequese, eu fiz crisma. Só que assim, eu não conseguia entender quem Deus era. Tipo assim, era uma coisa religiosa mesmo assim, sabe? E aí, com 16 para 17 anos, eu fui convidada por uma amiga minha a fazer o FACE. E aí foi onde tudo mudou, assim. E aí, com 16 para 17 anos, foi quando tudo mudou, assim, na minha vida, né? Assim, eu tive alguns contatos com o Senhor antes. Eu vejo, assim, que sempre Deus, ele foi buscando. Ele sempre nos busca, né? Então, assim, tinha ido já à igreja, acho na Terceira Batista, com uma colega minha, quando eu tinha 12 anos, assim. Então, eu sempre tive esse contato, assim, só que eu não conhecia Deus, né? Uhum. Eu lembro de uma época da minha vida que eu participava de um grupo de jovens da Assembleia ainda, de um colega meu. E aí a célula, era tipo uma célula, assim, e era de sexta. E assim, eu ia na célula de sexta e depois da célula ia pra uma festa. Tipo assim, no auge dos meus 16 anos, assim, sabe? Então, eu percebo, assim, um trabalhar de Deus progressivo, né? Às vezes a gente acha que é, tipo assim, do nada, mas Deus, ele vai se apresentando, vai construindo algo, né? E aí, finalmente, tipo assim, no final de 2016, eu acho que foi isso. A gente teve aquele projeto na igreja Casa de Paz, não sei se vocês lembram. Foi quando um dos líderes, eles foram na casa da minha avó, e aí, tipo assim, pra meio que salvar ela, a ideia era ela. Só que ela ficou meio assim, como assim eles vão vir aqui em casa, enfim. E aí a gente foi junto, minha mãe, eu, meu pai e meu irmão, acho que tava também. E aí a gente ouvia a palavra de Deus, e gente, cada vez que eu ouvia, eu ficava tipo assim, tipo, o que é isso? Eu nunca ouvi isso, sabe assim? Apesar de eu ter ido pra igreja católica, enfim, eu nunca tinha ouvido assim, de uma forma tão profunda e tão real, né? E aí meu pai foi convidado para fazer o FACE, ele fez, acho que tipo uma semana depois, sei lá, umas 2 semanas depois, eu fiz. E aí foi transformador, assim, porque foi quando eu entendi que Deus, ele era real e as escamas caíram, assim, foi um divisor de águas. Eu lembro que eu ouvia as meninas lá falando, vai ser um divisor de águas. Eu ficava tipo, o que é isso, gente? Essa linguagem de crente, assim, eu nem sabia o que era direito. E aí, realmente foi um divisor de águas, porque desde então, né, faz 8 anos, mais ou menos, né? Eu não enxergo a minha vida sem Deus, sabe? É um caminhar, né? A gente vai conhecendo Deus, a gente vai se santificando, mas desde então eu descobri quem Deus era, porque assim, na minha cabeça era tipo Deus lá e eu aqui, e, enfim, eu sabia que tinha Deus, mas não sabia que tinha Deus, entendeu? Então, quando eu entendi que Deus, ele é real, e ele se importa com a sua vida, com aquilo que você faz, com os seus hábitos, a forma que você vive, tudo muda, né? Tipo assim, então, eu falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? E assim, eu tinha 16 para 17 anos, então
Eu tava naquela fase de faculdade, de vestibular, aquela loucura de Enem, aquelas coisas, né? E aí, já juntando com o link da físio, né, que eu sou formada em fisioterapia, eu coloquei o pé sem saber, assim, pra onde eu ia. Eu senti, assim, uma direção, tipo assim, físio. Eu senti uma, né, falei, tá bom. Aí eu fui e foi de Deus, porque, assim, eu não conhecia direito o curso que era, não sabia como ia ser minha rotina hoje. E eu coloquei o pé e, assim, é uma bênção. Tanto assim que foram 4 anos, né? E no tempo todo, eu ficava assim, gente, eu tô aqui, tô fazendo, só que eu não sei pra que eu vou usar isso. Não sei se vocês já sentiram Fazer isso, e depois assim. eu vejo o que eu faço. Exato. dá, Então, né? assim, eu senti uma direção de Deus pra fazer, mas eu não sabia o que eu ia fazer com isso. Eu lembro que no meu último ano, ainda no estágio, minha professora, ela virou pra mim, ela falou assim, e aí, pra que área que você vai seguir? O que você quer? Num grupo assim, né? Cada um falava, enfim. Aí, na minha vez, eu falei assim, então, tô esperando uma direção de Deus. Eu não sei o que eu vou fazer Como com isso. assim? Acabando a faculdade. Exatamente, no último tempo lá. Aí ela falou assim, como assim? Você não sabe o que você vai fazer, né? E aí eu me formei em 2020, tipo assim, na pandemia. Então tudo fechado, aquela loucura, né? E eu fiquei 2 anos parada, eu falo assim, porque eu fiquei meio perdida, eu confesso assim, tipo assim, o que eu faço? Eu fiquei um pouco frustrada também, porque eu falei, Deus, eu fiz isso, e aí? Eu vi assim, minhas colegas, enfim, abrindo clínica, tendo estúdio, fazendo coisas, sabe, assim, e eu parada. Eu falei assim, e aí? Eu me formei pra nada. O meu pensamento era esse, né? E só que nesse período, assim, foi um tempo que eu percebi que Deus, ele me guardou para muitas coisas, né? E foi um período que minha avó, ela estava doente, então a gente teve esse momento com ela. Ela, como eu falei, a gente fez essa célula na casa dela antes. Só que ela sempre foi muito assim, resistente, sabe? Então, a gente foi salvo e ela não. E aí, nesse período da pandemia, foi quando, nesses 2 anos, né, de 2020 a 2022, foi quando Deus, ele tinha uma obra na vida dela. E assim, até eu me emociono, assim, pra falar, porque ela faleceu já faz 3 anos, eu acho. E foi um período que ela ficou doente, então a gente cuidava muito dela, a gente ia sempre na casa dela, e eu ficava assim, mas a gente tem que fazer discipulado com ela, a gente tem que fazer uma célula com ela, a gente tem que, de alguma forma, falar de Jesus, né? E a gente achava que a gente ia sentar, pegar a Bíblia, abrir e ler, né? A gente pensa que é assim sempre, né? E aí, na verdade, foi assim, a gente saía para tomar café com ela, a gente levava ela para algum lugar para ela sair um pouco daquela rotina que ela tinha, e ela ia perguntando, a gente ia falando. Então, assim, a gente foi percebendo que nessas conversas com ela, assim, ela tinha muita sede, sabe? Assim, ela queria saber, a gente via o brilho, mas como que vai ser o céu? Como que vai ser? Como que é isso? Ela queria saber, sabe? Então, assim, foi um período muito bom, assim, apesar de eu ter ficado parada profissionalmente, assim, foi um período que Deus fez muita coisa, assim, que eu aprendi muita coisa. E, glória a Deus, ela foi salva, eu fiz a oração com ela da salvação. E, assim, glória a Deus, ela tá salva. Então, assim, apesar dela ter ido, já sinto muita falta dela ainda, mas ela tá salva, então tá no melhor lugar. Eu lembro que a gente falava assim pra ela, vó, quando você conhecer Jesus, quando você morrer, você vai ver Jesus, você vai ver que tudo que a gente tá falando aqui é real, que existe isso, né? Então, assim, foi muito bom isso. Isso que você falou é legal, porque às vezes a gente acha que a gente precisa estar num lugar naquele tempo. Que, eu queria tanto, é o meu sonho estar, eu preciso. Olha, eu tô atrasada, tá todo mundo vivendo, tá todo mundo, sei lá, já profissionalmente estruturado, vivendo outras coisas, Sim. Mas Deus não te quer ali naquele tempo. A sua estação, aquele momento ali é para você estar em um outro lugar. E talvez se você já estivesse estruturada profissionalmente naquele tempo, a sua avó não teria conhecido tanto da parte de Deus, o amor de Deus, e vocês não teriam tido esse tempo com ela mesmo. Então isso é muito incrível, né? Quando a gente acha que a gente precisa estar em um lugar, só que Deus nos direciona para outro. E às vezes a gente fica até emburrado, eu não quero, Senhor, não é isso que eu tô pedindo. Na hora não entende, mas lá na frente, nossa... Obrigada, Senhor. Exatamente, assim, eu percebo muito esse agir de Deus na minha vida, sabe? Assim, eu sou naturalmente ansiosa. Então, assim, eu quero tudo pra ontem.
E Deus sempre trabalha comigo com processos. Acho que com todo mundo, né? Esses processos de Ainda mais quem é espera. mais ansiosa ainda, aí que ele trabalha mesmo. Nossa. Você espera, meu Deus. Então, assim, se eu olho para trás hoje, né? Faz 8 anos já que eu caminho com Jesus, eu percebo vários processos, né? E, assim, a gente sempre quer para ontem, como eu falei. Só que, assim, gente, quando a gente espera em Deus, tipo assim, o resultado, o fruto disso é muito melhor do que se eu tivesse feito do meu jeito lá. Se eu falo, não, eu quero trabalhar, eu vou fazer assim, vai ser assim, né? Então, assim, a gente que tem uma vida com Deus, a gente é movido pelo Espírito Santo. Verdade. Vou falar de novo essa frase. A gente que tem uma vida com Deus, a gente é movido pelo Espírito Santo. Sim. Então, a gente é guiado por Ele. E, assim, tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente decide, é guiado por Ele. Então, assim, se eu não sinto paz em decidir algo, em fazer algo, eu não vou fazer, né? Eu não faço. Então, nessa fase, assim, da minha vida hoje, eu percebo cada vez mais isso, que não tem nada que eu queira fazer, que eu não, tipo assim, que Deus falar, filha, não faz, que eu queira fazer, assim, sabe? Então, é sentir paz e agir nisso, assim, porque Ele tem o caminho certo, a forma certa, e é sempre muito bom, muito melhor que aquilo que a gente pensa. Sim. E a sua trajetória na fisioterapia? Como que você se encontrou no Pilates? Então, como eu falei, né, eu fiquei 2 anos parada, e nesse tempo minha mãe falou assim, mães, né, vai fazer um curso de Pilates. E tinha, na época, voltando um pouquinho mais só. Perdão, então o Pilates é uma pós? Seria uma pós? Assim, Na ou verdade, não é uma pós, é um curso livre. eu Assim, achava você que faz, era você assim. pode... Os profissionais que podem fazer o curso de Pilates são fisioterapeutas, educadores físicos e bailarinos, se eu não me engano. Esses 3 cursos, depois de formados, você pode atuar nessa área. Nossa, que legal. Então não é tão livre assim, né? Tem que ter essas... Exato, você tem que ter uma graduação, né? Só que assim, esse sistema ele funciona apenas no Brasil. Se eu for dar aula fora, eu não preciso ter curso nenhum. Então, Nossa. é um sistema que funciona aqui só. E aí, eu comecei a sentir muita dor na minha coluna nesse meio tempo aí de 2021, 2022. E aí eu fui fazer exames e tal, e eu descobri que eu tinha uma hérnia de disco, começo de uma hérnia. Aí ele falou, vamos fazer pilates e tal, eu falei, vamos. Isso com quantos anos, perdão? Eu tinha acabado de formar, tipo, 21 anos, assim. E aí, eu fui fazer pilates e aí eu descobri o que era pilates. Porque, assim, na graduação a gente ouve, a gente não tem contato direto. A gente ouve falar que existe pilates, que tem isso. Eu sempre ouvia, eu falava assim, não é uma coisa que me interessava muito, não. E aí, quando eu fui fazer pilates, eu descobri o que era pilates. Falei, gente, até que acho que eu gosto disso, né? Tipo, porque, assim, a físio, ela tem várias áreas, né? Tipo assim, tem muitas áreas. E... olhando pra minha vida hoje, eu falo assim, gente, eu não me enxergo em outra área, porque eu gosto muito desse contato com a pessoa que ela tem já uma qualidade de vida, né? Porque a física é você reabilitar. Então, você lida com gente que tem dor, que tem, sabe, vários tipos de coisas o tempo todo. Então, quando eu tive esse contato com o Pilates, falei assim, agora eu posso, no meu dia a dia, trabalhar com pessoas que não sentem dor o tempo todo, porque é muito frustrante, gente. Tipo assim, todo dia você acorda e você ouvir isso, tô com dor, tô sei lá o que, não. Nunca você vai pro seu trabalho, tipo assim, sabe assim, você tem que ir pronta pra ouvir coisas, assim, sabe? Então, é muito difícil, assim, né? E o Pilates, assim, é uma bênção, porque eu consigo proporcionar essa qualidade de vida para aquelas pessoas. E sim, tem gente que chega com dor, tem gente que chega com alguma limitação, enfim, só que a gente consegue trabalhar isso e a pessoa cresce muito lá, né? E aí, enfim, voltando, eu comecei a fazer Pilates como aluna, e aí eu descobri que tinha Pilates, tipo assim, como era Pilates mesmo, eu vivi isso, e eu quis fazer curso. E assim, eu queria fazer, só que eu ficava meio assim, ai, gente, será que é isso mesmo? Será que eu vou fazer isso mesmo? E a minha mãe, ela falou assim, vai, né? Tipo assim, faça. E aí eu fiz 2 cursos nesse ano, tipo, com 21 anos, assim, 22 anos por aí. E eu lembro que o primeiro curso que eu fiz, até a Melina, que é minha chefe hoje, né, ela fala isso assim, que eu cheguei lá perdida, gente. Tipo assim, o que eu tô fazendo, né? E aí, porque realmente eu não sabia o que eu queria. Eu tava meio perdida, assim, sabe? Porque assim, eu saí da faculdade querendo o hospital.
E assim, na pandemia, meus pais falaram assim, não, você não vai, tipo, no meio do Covid, você não vai naquela pandemia toda. Então eu fiquei um pouco assim, se eu não vou nisso, eu vou pra onde, né? E aí eu fiquei sempre parada, assim, pensando o que eu gostava, o que eu queria, enfim. E aí, então eu cheguei nesse curso, assim, meio perdida. E a Melina fala assim, você chegou lá, e a gente olhava assim, gente, ela não vai dar em nada. Tipo assim, ela não mostrou não foi aquele brilho, assim, sabe? Só que aí eu fiz um curso com elas, eu fiz o segundo curso com elas. Aí no segundo curso eu falei, gente, acho que eu gosto disso. E aí, no outro ano, no começo do outro ano, elas me ligaram, falaram, tem uma vaga aqui, se você quiser vir, é sua e tal. E assim, foi muito de Deus, porque eu estava ainda um pouco perdida, apesar de eu ter feito esses cursos, né? Eu falei assim, eu lembro que nessa época eu até orava, falando assim, Deus, eu aceito porque você estava numa fase já, tipo assim, meio que 3 anos formada. Então, sabe aquela fase de descrença? Tipo assim, o que eu vou fazer com isso, sabe assim? Nossa. E aí eu falei assim, Deus, eu aceito qualquer emprego em qualquer área, nem que seja fora da minha área. Eu tava cansada de ficar naquele tempo de espera, sabe? E aí eu falei assim, mas se for na minha área, se for na área de Pilates que eu fiz esse curso, assim. E aí ela me ligou e eu falei, gente, aceita, eu vou. E eu lembro que no começo eu ficava lá o dia todo pra ver como elas faziam, eu anotava tudo, sabe assim, eu absorvia tudo, o máximo possível. Porque assim, quando você faz um curso, você tem aquela vivência ali, mas assim, é diferente você ter a prática, você vê um aluno real, uma pessoa real, como que você atende ele, como que você fala com ele, porque a gente tem que fazer toda essa parte, né? Assim, a gente recebe, a gente dá bom dia, a gente fala. Então tem algumas perguntas, tem essa parte, né? Não é só você chegar e dar aula, né? Tem essa parte toda, assim. Então eu via como elas faziam tudo, e eu até anotava tudo assim, tipo, perguntas que precisava fazer, tudo, enfim. E aí, assim, foi questão de meses, assim, de, sei lá, uns 3 meses, pra ter minha agenda cheia. Tipo assim, pra ser feliz nisso, assim, sabe? Então, eu falei, gente, eu gosto disso porque eu tinha um contato muito grande com pessoas, que era isso que eu queria, né, esse contato, você conversar, você tratar, você cuidar. E, ao mesmo tempo, eu podia conversar com elas, falar com elas, né? Então, assim, teve momentos que eu juntei isso com Jesus, eu via aquela pessoa ali, eu falava assim, gente, ela tá precisando de uma palavrinha de Deus, né? Então, assim, é uma bênção essa área que eu atuo hoje, porque eu posso fazer isso, eu posso estar ali cuidando da saúde física dela, né? Mas, ao mesmo tempo, eu posso falar de Jesus. Então, é muito bom, assim, eu me sinto muito feliz mesmo. Nossa. Engraçado que eu achava que Pilates você ia lá e ficava alongando, assim. É um alongamento, né? Mas assim, não é fácil. Não é fácil. Achava que chegar lá era só, tipo, esticar o corpo. Meu, de verdade. Vocês já fizeram Pilates ou não? Eu Eu fiz uma chorei. vez. Eu fiz uma vez na academia e ela chorou. Eu chorei. Gente, juro, de verdade. Olha, eu fiz só uma aula. Eu acho que ainda entra no preconceito, mas eu acho que ainda tenho um preconceito com Pilates, Lara. Vou estar confessando aqui. Por quê? Porque assim, quando eu fui fazer é muito difícil, eu não tenho mobilidade nenhuma. Aí o professor falava assim, ó, agora você faz assim. Aí eu via todo mundo lá dentro da sala fazendo assim. E eu não conseguia chegar lá assim com a perna e com o braço. E agora você volta e faz assim. Meu Deus do céu. Eu chorei, virei pro lado assim, ó. Falei, meu Deus. Foi uma aula de Pilates solo? Como que foi a sua aula? Ou foi com aparelhos? Não, foi com... Acho que só foi... Tipo assim, tinha várias pessoas na sala, um tapete. Com colchonete. É. Foi o Pilates solo. Entendi. Eu trabalho hoje com Pilates clássico. Tem Pilates clássico e Pilates contemporâneo. Não sei se vocês sabiam. Nossa, chique. Eu trabalho com o Pilates clássico. E assim, a linha que a gente segue é de realmente trabalha, tem essa parte de alongar e tudo mais, mas é muita força também. Eu não sei como foi a sua aula, mas assim, o Pilates é um método muito completo, né? Então, assim, você trabalha força, flexibilidade, equilíbrio e muito essa consciência corporal. Então, assim, você começa a sentir músculos que você não sentia antes. Fala, gente, existe esse músculo aqui, eu tô sentindo uma forma diferente aqui. E, assim, o maior desafio hoje como professora é você explicar para o seu aluno como que faz aquela força, porque tem como fazer. Então, assim, você fala assim, eu quero que você contraia esse músculo. E assim, como? Então, você entender, tentar colocar na cabeça dele, ensinar ele, né, e tem formas, assim, da gente construir isso,
para ele fazer essa força, sentir esse músculo certo. Porque, assim, o Pilates trabalha essa parte mais profunda, então são músculos profundos, não é igual uma musculação, que você sente ali, está fazendo, você sente, né? Uhum. Então, o Pilates, você precisa se conectar mais com o seu corpo. Isso eu Então, acho que eu sou desconectada. tem uma frase muito famosa do Joseph Pilates, que ele fala assim, estar concentrado e não distraído. Acho que a frase é essa, assim. Então, é você estar ali presente, estar ali fazendo, entendeu? Então, assim, você precisa ter essa concentração, você precisa... Ou porque, assim, a aula de Pilates, ela funciona com comando verbal. Vocês fizeram, vocês sabem. Então, o professor ficar falando, sobe braço, contrai aqui, Então, é falar o tempo todo e o aluno tá concentrado. Porque se você distrair um momento, você pensa em alguma coisa, sei lá, eu tenho que fazer sei lá o quê. Você perdeu aquilo que ele falou. Então, você precisa estar ali presente, né? E o desafio maior é esse, porque assim, a gente vive num mundo ansioso. Eu já dei assim, uma aula que uma aluna minha, ela ficou com fone falando, tendo uma reunião na aula. Eu falei, gente, isso não é Pilates. Então, assim, é um desafio muito grande, assim, você conseguir trazer aquela pessoa para o mundo real e falar, você está aqui agora, né? Então, vamos fazer isso. É muito difícil, assim, a gente vive uma vida muito corrida, né? Então, a gente tem que a gente tá aqui, mas o celular tá aqui, o relógio tá aqui, não sei o quê. Então, a gente tem que estar presente. Eu acho que isso também fala sobre Deus, né? Porque Deus quer que a gente esteja presente hoje, né? Então, assim, o Pilates, ele me lembra muito disso, assim, quando eu tô naquela correria, naquele estresse, naquela ansiedade toda, eu falo, não, vou ficar aqui, vou fazer o meu Pilates, vou me concentrar, sabe, assim, e a gente treina. Então, assim, tudo que a gente passa pro nosso aluno, a gente faz também, né? A gente não só passa, a gente sente, a gente fala assim, então, eu consigo dar uma aula boa porque eu tô sentindo aquilo que ele tá sentindo também. Eu senti antes, né? Então, é importante demais, assim, você trazer essa pessoa, a pessoa chegar crua ali, ela chegou da rua, chegou do trabalho, não sei, Correria e você toda. trazer ela para a vida real. Falar, agora você vai estar aqui, você vai trazer a presença dela, né? Então, Muito profundo isso que você falou. Uhum. Porque eu mesma, acho que eu viajei na maionese. Acho que preciso fazer Pilates. Você é mãe do Mas, assim, como que você faz hoje, você, pra conciliar tudo isso? A sua rotina, que também eu acredito que não seja uma rotina tão tranquila, né? Porque tem todos os afazeres, todo mundo tem, né, do dia, e tem as coisas também da igreja, a sua vida pessoal. E conciliar esse tempo seu, sabe? De chegar ali, porque, de verdade, gente, eu tô aqui, mas a minha cabeça tá pensando já em muitas coisas, mas eu estou aqui, mas não é o certo, entende? E eu faço isso com muitas coisas. Aí às vezes eu falo assim, meu Deus, calma, vai pifar aqui dentro. E ter que desligar de tudo, né, lá fora, pra focar aqui. Como que você faz isso? É um desafio muito grande, não é fácil, né? Mas, assim, eu sou a doida da organização, gente. Eu tenho planner, eu tenho tudo certinho, eu tenho agenda no celular. Então, assim, eu começo minha semana organizando tudo. Eu falo, tem que fazer, eu coloco primeiro meus compromissos fixos. Tem que fazer isso, isso e isso. E, diante disso, eu vejo que assim, hoje estou numa fase, esse ano eu passei por uma fase de transição, assim, porque a gente começou com o Ministério de UAMB faz pouco tempo, faz, tipo assim, uns 7 meses, então é muito recente ainda. E aí a gente tem que viajar pra lá, entendeu? Então não é só tipo, eu vou pra igreja, não, eu vou viajar pra igreja. Nossa, 40 eu achei que minutos. vocês moravam lá e de vez em quando A gente não vinham mora pra lá, cá. então a gente Mora viaja aqui. sempre, Mas toda vocês semana. vão na igreja de lá? Isso. Assim, os pais do Pedro, do meu namorado, eles assumiram como pastores lá, né? Então a gente foi junto, assim, pra dar esse auxílio, né? Então, assim, a gente hoje cuida dos jovens lá e a gente acaba sempre indo pra lá. Igual ontem eu tava lá, a gente deu célula, enfim. E então a gente sempre acaba indo lá. Então foi um desafio muito grande, assim, pra conciliar com a minha rotina que eu já tinha antes. Porque antes era muito fechado, eu dou aula das 7 ao meio-dia, eu faço sei lá o quê, nananã. E eu tive que colocar mais isso. Eu falei, gente, como que eu vou fazer isso sem me sentir cansada? Porque a gente que é mulher, sabe? A gente tem N coisas pra gente fazer. Verdade. E foi um desafio muito grande. Eu falei, Deus, eu não consigo. E eu me sentia muito cansada, assim, por muito tempo. E aí, uma coisa que Deus me ensinou esse ano foi colocar limite. Falar, peraí, o que é mais, o que é prioridade? O que você precisa fazer? O que eu tô te pedindo pra você fazer hoje? Né? E assim, as pessoas vão querer falar, eu quero que você faça isso ou aquilo, nananã. As pessoas sempre vão falar, mas o que Deus tá te falando pra você fazer hoje?
né? Então eu tive que voltar para esse lugar de falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje, né? Eu preciso estar onde hoje, né? Porque eu me sentia muito cobrada, e eu sou uma pessoa que eu me cobro muito já. Então eu falava, tipo assim, tem gente querendo eu aqui, e é difícil você dar conta de tudo junto, mas eu voltava para Deus e falava, Deus, aonde eu preciso, o que eu preciso fazer hoje, entendeu? Então, assim, foi muito, acho que essa conciliar toda essa ordem, né, foi muito partindo de Deus mesmo, assim, como que eu devo fazer? E, assim, hoje eu tive que diminuir um pouco a carga do meu Seu trabalho. eu tive que diminuir um pouco a carga do meu trabalho para conseguir conciliar, né? Porque assim, a gente, não sei se vocês são líderes, né? Mas não é só dar célula, não é só estar ali naquele momento durante 2 horas, 1h30, né? Você tem todo um por trás, tem reuniões, tem uma preparação. Lá tem culto já de jovens também? Tem culto de jovens. O culto de jovens hoje, ele funciona no segundo sábado do mês. Então, assim, não tem sempre. A gente quer trazer esse projeto para fazer sempre, mas é uma igreja muito pequena, assim, ainda. Tem, acho que 60 membros, assim. E, assim, quando a gente começou a frequentar lá, tinha pouquíssimos jovens, assim. Acho que tinha, tipo, 3 ou 4 jovens. E a gente viveu uma época esse ano muito boa, assim, de trazer, teve célula, né, que geralmente é pequeno, que tinha, tipo, 40 jovens. Só na célula. Então, assim, a gente viveu algo muito bom lá. E a gente quer manter isso, né? Porque acho que a parte mais difícil de ser líder é você não só trazer aquela pessoa para ouvir, mas você fazer ela permanecer, né? Continuar indo, continuar recebendo, ouvindo. E com jovens é mais difícil ainda, né? Porque tem tanta coisa puxando eles e acontecendo. Então é um desafio muito grande, assim, mas Deus tá na frente. Nossa, é verdade. Eu falei isso ontem, inclusive. Eu falei assim, às vezes dá vontade de abrir a cabeça das pessoas e colocar dentro as coisas pra ela aprender rápido, assim, né? Exatamente. Mas é um processo, né? Um dia a gente esteve nesse lugar também de processo e hoje a gente tá aqui pra ajudar, né? Exatamente. Voltando lá no Pilates, pra quem nunca fez Pilates, como você explicaria os principais benefícios? Tá. Sempre que o aluno chega, eu gosto de começar assim. Qual que é a sua expectativa? O que você espera disso? Porque, assim, o Pilates, ele é um método muito completo, como eu falei. Então, assim, quando você consegue chegar naquela pessoa e ver o que ela espera, o que ela precisa, você consegue ser mais assertiva, né? Então, tem gente que vai pro Pilates pra fazer uma aula calma, tranquila, pra alongar um pouco, porque vive uma vida muito corrida, enfim. Então, a gente dá uma aula assim, entendeu? Tem gente que chega lá e, não, eu quero, sei lá, tipo, é um atleta, uma pessoa que faz academia, faz 1000 coisas, enfim. Então, a gente fala, a gente vai judiar dele, entendeu? Então, assim, eu tenho muito esse olhar pra aquela pessoa que chega, o que ela quer. Né? Porque eu consigo usar de várias formas o Pilates para ela, né? Então, por isso, assim, a gente hoje dá uma aula personalizada, que é uma aula individual ou no máximo dupla, assim, sabe? Pra gente conseguir ser assertiva para ver o que aquela pessoa precisa, né? Então, assim, se é força, se é melhorar, sei lá o quê, o ombro, o joelho, coluna. Então, eu tenho uma coluna muito rígida, minha lombar é muito rígida. E tem gente que tem a coluna reta, tem gente que tem uma coluna mais para frente. Então, assim, a gente consegue personalizar essa aula para eles, né? Para quem chega ali. E aí eu acho que os benefícios vão muito desses objetivos daquela pessoa, né? Então, cada um sente de uma forma e é importante demais, assim, a gente conseguir trazer isso, trazer, assim, o Pilates pode te ajudar nisso, então vamos fazer isso, né? Porque, assim, muita gente chega também e pensa que vai ficar bom em um mês, sei lá, tipo assim, tô com uma dor há 20 anos e vou ficar bom em um mês. Não é assim que funciona, né? Tipo assim, como todo processo tem um tempo, tem essa reeducação, acho, né? De você educar sua postura, né? Tem gente, acho que o principal que a gente pega é a coluna, assim, porque hoje em dia a gente fica muito tempo sentada, a gente fica torta, tem home office também, então assim, o pessoal fica tudo aqui, fica aqui. Então, muita gente com dor de pescoço, de lombar, né? Então, assim, é um desafio muito grande, mas quando um aluno sai da aula e fala, tipo assim, nossa, eu tô me sentindo bem já, tipo, é gratificante demais, assim, eu falo, gente, que bom, né? Então, assim, trazer isso para aquela pessoa que
tem as funções dela, né? Ela tá fazendo algo. Eu penso muito isso, que o trabalho que ela faz importa para esse mundo. Então, como que eu posso ajudar ela a manter esse trabalho dela, com o corpo dela, né? Então, assim, a gente olha para esse corpo e ele tem que viver bem, ele tem que agachar, tem que fazer tudo, entendeu? Então, é muito isso. Ai, Meu Deus do céu. Nossa, a minha coluna, eu sofro com a minha coluna. Jesus Cristo, eu sou zero. Eu não consigo colocar, tipo, a minha mão no pé assim, eu não consigo. Fica mó longe, assim, ó. Eu Vamos não fazer consigo. um pilates, então. Eu sou feia. Cara, eu fiquei curiosa pra fazer uma aula assim individual. Porque é diferente, tem todos uns aparelhos, estica. Eu vejo as pessoas na internet e eu acho o máximo. Meu, você tem muito cara de menina do Pilates. Tem de mãe mesmo. do Pilates, Tem a né? estética Um do dia eu vou Pilates. chegar nesse a mãe do Pilates, tá bom? E, Não, eu fiquei curiosa mesmo. assim, hoje em dia a gente vê muitos vídeos, muitas coisas, né? Tem muito conteúdo sobre Pilates, né? Não querendo criar uma polêmica, assim, mas não sei se vocês já viram aulas de vários aparelhos juntos e todo mundo em cima fazendo aula junto. Não sei se vocês já viram isso, que tá muito em alta. Acho que não. Eu acho que eu vi uma no Instagram, uma amiga do Victor, ela faz. Ai, sei lá, tem uns negócios aí, ela coloca no pé assim, vai esticando até o final, assim, eu vi. Sim. Então, hoje em dia tem essa aula, que eu até esqueci o nome que eles deram, mas é como se fosse um funcional em cima de aparelhos de Pilates. É uma coisa que eu, particularmente, a linha que eu sigo, eu não concordo, não acho legal. Porque, assim, o Pilates é realmente você estar ali, entendeu? Você estar presente, você fazer do jeito certo. A gente preza pela execução. Então, assim, você não vai fazer ali solto, você vai fazer conectado, né? Então, o Pilates clássico, ele traz essa conexão. Então, você está conectado com o seu corpo, e a gente fala muito assim, a partir do core, né? Que o core, como se fosse uma caixa preta, da minha coxa até aqui. Então, tudo que tá aqui faz parte do meu core. Então, coxa, glúteo, a gente pensa que core é só isso aqui, né? Só que não, é perna, então costa também entra, então a coluna, né? Então, assim, tudo isso aqui faz parte do meu core. E aí eu me conectar com esse core e a partir disso eu fortaleço o meu corpo todo. Eu fortaleço o braço, perna, enfim, né? Então, um centro forte é um corpo forte, é uma coluna forte, né? Uma vida boa. Então, a gente preza muito por isso, assim. A gente vê muitas loucuras no mundo do Pilates, assim, de pessoas fazendo a qualquer custo Pilates. Mas não acho legal. Acho que o Pilates tem que ser seguido, ele foi criado pelo Joseph Pilates e ele tem que ser seguido conforme o Joseph deixou, né? Então, é isso que eu penso. É que eu acho que, assim, posso estar enganada, mas o Pilates eu acho que além de ser bom, assim, pro seu corpo, mas eu acho que ele é muito mental, assim. Eu vejo muita paz em quem faz Pilates, assim, parece que a pessoa só tá tranquila ali fazendo as coisas, não sei. Exatamente. E parece que você legal. sai relaxada também, né? Sair de uma aula de Pilates é você sair revigorada. Tipo assim, você sai assim, pronta pra tudo. Porque como você trabalha o corpo todo, você sente o seu corpo vivo. Eu gosto muito dessa sensação. Tanto assim que hoje eu treino Pilates, eu tento treinar Pilates, né? Vamos lá. Pelo menos 3 vezes por semana. Pra conseguir sentir isso e assim, é o que faz sentido pra minha vida hoje. Então, assim, eu me sinto muito bem fazendo Pilates. Eu saio assim, quando eu termino uma aula, eu falo, gente, eu tô viva, sabe? Assim, então, Sim. eu tô mais conectada comigo, com a minha mente, aquilo que eu penso. Então, realmente trabalha bastante a mente, assim, esses pensamentos, a mente, é muito bom. Legal. Cada episódio que a gente vem, a gente sai querendo fazer uma coisa, né? O outro era sair correndo e agora é ir no Pilates. Cada um a gente vai querer fazer. Mas eu vou tentar esse. Mas sobre o Pilates, tem algum mito que você fala assim, nossa, o pessoal acha que Pilates é isso, faz assim, e que, tipo, você fala assim, não é isso, não é. Sem ser essa que você acabou de falar agora. Eu acho que um dos mitos principais é isso, tipo, de alongamento. Pilates é você alongar e só isso. E não, né? Como eu falei já, o Pilates é trabalhar força, consciência, controle. O método inicialmente chamava contrologia. Então, você ter esse controle do seu corpo. Eu não sei se vocês já viram o vídeo, mas você tá lá fazendo e não tá, tipo assim, pá. Não, é com controle. Você controla aquele movimento que você faz. manter daquele jeito, né? E assim, se o aluno chega, a gente começa a trabalhar esse controle, essa força,
Porque é tudo junto, não tem como você separar. Para eu conseguir alongar lá, eu preciso ter força daqui para eu subir lá, mas também essa flexibilidade. Então, é tudo junto, entendeu? Não tem como eu falar, a gente vai fazer só isso. Não, é tudo junto. E a partir disso, a gente consegue criar, assim, um método muito completo, porque a gente tem essa junção de tudo junto, né? De força, flexibilidade. Então, eu tava falando de alguma coisa, mas eu esqueci. O que eu tava falando? Enfim. Então, antes chamava contrologia, né? Então, assim, ter esse controle. E se um aluno chega, a gente vai ensinando ele a ter esse controle até que seja uma coisa fluida. Então, a fluidez é um dos princípios, né? Então, assim, é ter esse controle, mas não ser uma coisa, tipo assim, lenta. Sabe assim, né? Uma coisa fluida, uma coisa bonita. Quando você vê, eu via, assim, vídeos antes, eu falava, gente, parece uma dança, parece uma coisa... Porque é muito bonita, muito fluido, você vai, você volta. Então, assim, é essa conexão mesmo, sabe? Legal. Vamos fazer pilates. Vamos fazer pilates! Isso que você falou do controle, não foi controle que você falou? Não. Acho que foi controle, sim. Tem um exercício na academia, que eu faço ele, e que para quem vê de fora fala, nossa, eu não tá aguentando peso, mas não é. Eu tremo inteira pra fazer ele, aquele que você faz assim. Mas é porque, não sei, eu acho que é porque a gente não se alonga, aí parece que eu não tô aguentando peso. Eu fico assim, ó, pra subir. E eu faço tudo errado, meu Deus, eu faço tudo errado. Eu acho que Pilates ajudaria isso, né? Uma coisa muito legal. Pra mim, o Pilates e a musculação é o casamento perfeito. Porque, assim, o Pilates, ele traz muito essa base do movimento. Então, você consegue se conectar com o seu corpo e fazer da forma certa. Então, assim, tem exercícios dentro do Pilates que a gente trabalha essa consciência da cintura escapular, que é da nossa escápula, costas, essa região mais aqui, né, de cima. E aí, a gente consegue se conectar com essa cintura e numa musculação, um treino de braço, você consegue ter essa consciência melhor para você contrair esses músculos, né? Enfim, então, sempre que alguém pergunta assim, mas o que é melhor, musculação ou pilates? Eu falo, gente, assim, são objetivos distintos, assim, não é a mesma coisa, né? Então, assim, se você puder fazer os dois, faça, entendeu? Então... Poxa, eu tava aqui pensando já em trocar a academia pelo Pilates. Tipo, vamos deixar a academia pra lá. Mas, assim, pra quem quer fazer só Pilates também é ótimo, porque trabalha muita força também. A gente pensa que não. E trabalha todo... Eu percebi quando eu fiz que trabalha todas as áreas também, assim, do corpo, né? Tem hora que trabalha o abdômen, tem hora que trabalha o braço, tem hora que trabalha a perna, então vai trabalhando tudo. Uma curiosidade, tem bastante aluna grávidas, mulheres grávidas? Tem. Isso ajuda na hora do parto, não ajuda? Ajuda bastante, porque assim, acho que o mais popularmente, sei lá, quando as pessoas falam grávida tem que fazer pilates, né? Tipo assim, realmente tem que fazer pilates, porque assim, vai ajudar tudo. Como trabalha bastante essa parte aqui, né, do assoalho pélvico, dessa região, então, até assim, se você quer ficar grávida, faça pilates antes de você ficar grávida. Ela já tá aqui, já. Porque é diferente, assim, uma pessoa que nunca fez pilates chegar lá grávida e fazer pilates, uma pessoa que já faz pilates e ficar grávida, né? Então, assim, a gente vai ter um resultado muito melhor com alguém que já faz pilates e ficou grávida do que com alguém que chegou lá e vai começar do zero. Entendeu? Até acho que na hora do parto normal, né? Porque tem toda aquela força. Aí você já sabe, não, é sério. Porque você já conhece mais o seu corpo, não é? Ai, gente, é verdade. Gente, vocês não estão aqui no que eu vou falar agora, mas, gente, eu vi um vídeo que eu dei tanta risada de semana, que era assim, ó. Nossa, eu cortei você, desculpa pra Não, falar. pode falar, né? Que era assim, ó. Uma menina cristã, ainda sei o nome dela. Ela tava fazendo uma aula de pilates, ela tava usando uma bola. Acho que ela tava assim, ó, sabe? Aí ela falou assim, ver o que ela aí era tipo, Paulo, por que você faz tanto pilates, né? Aí apareceu outro vídeo da criança saindo. Saindo fase, a criança. É mais que eu penso, né? Porque você, como você estava falando, você começa a entender melhor o seu corpo e saber fazer as forças certas. Exatamente. E se você quer ter um parto normal, alguma coisa assim, você vai saber fazer a força certa na hora, não é? Exatamente. Viu, gravidinhas? Até assim, no controle da sua mente, porque não sou mãe, não sou, né, nem casada ainda, mas enfim, a grávida, ela tem que ter uma força mental muito grande pra estar no parto ali, gente, se for parto normal, tipo assim,
muito grande para você fazer essa força, para você persistir, né? Então, assim, e no Pilates a gente tem muito isso. O professor, ele tá ali para isso. Tipo assim, o aluno, ele chega e fica assim, eu tô cansada, eu não quero, sei lá o quê. A gente fala, não, você vai até o fim, você vai continuar. Não, a gente fica o tempo todo ali dando essa força, então criando essa mente forte, né? Então, assim, num parte você tá ali, né? Você tem que ter essa mente forte. Então, assim, tudo aquilo que a gente repete, né, vira um hábito. Então, você se expor a esse lugar de, não, eu posso, eu consigo, não uma coisa coach, assim, tá, gente? Mas uma coisa realmente você se expor àquele hábito e você falar, não, eu vou, eu posso, e você faz isso, né? Então, assim, a Melina hoje, que é a minha chefe, ela me treina. Então, assim, eu faço treinos de Pilates com ela. E quando eu treino só eu, é diferente. Quando tá com ela junto, ela fala, vai fazer sim. Então, assim, ter esse professor ali te ajuda em tudo, né? Ainda mais para uma pessoa grávida que vai fazer um parto normal, que vai precisar dessa força interna para continuar ali, para fazer força, para estar presente. Então, traz isso sim. E também a questão de, se você não tem alguém, um profissional, certo, né, te auxiliando, um movimento errado também pode prejudicar a sua saúde também, né? Infelizmente, assim, a gente acaba ouvindo algumas coisas que não são legais, né? De pessoas que já fizeram Pilates e se machucaram, não quero mais fazer Pilates porque tem medo, porque doeu coluna, porque doeu joelho, porque, enfim, né? Então, assim, a gente como profissional fica triste. Eu fico triste, né? Mas a gente tenta de todas as formas mudar essa visão, né? Trazer de uma forma mais leve, mais certa, porque, assim, o Pilates feito da forma certa, ele é muito bom, gente. Assim, não tem o que falar, né? Então, para todo mundo que já fez Pilates e deu ruim, assim, por algum motivo, tente de novo com uma profissional certa. Então, assim, não desista porque você teve uma experiência ruim, assim, sabe? Mas você dê a chance de conhecer o que é Pilates mesmo. Muito bom, gostei desse assunto. A gente pode marcar uma aula de Match Pilates, que é Pilates solo, assim. Olha, a gente fazer um vlog, já, um dia no Pilates. Aí, ó. Gente, a Jéssica veio aqui e ela falou assim, não, vocês têm que fazer alguma coisa correndo, um vlog correndo, trazer isso pro pessoal, pras mulheres. Aí agora Pilates. A gente vai ficar muito fitness. Não. Podcast mais fitness que existe. Aí vem a Pri. Não, vocês têm que comer assim, gente. Não, juro. Muito bom. Meninas, vocês alguma coisa? Deixa eu ver. Pra você, no seu dia a dia, você acha que você tem algum desafio, assim? Qual é o maior desafio que você enfrenta no seu dia a dia como profissional? Boa pergunta. Eu acho que é não cair na mesmice, né? A gente que dá aula, assim, não que a gente vai sempre criar coisas novas, né? Tipo assim, não existe isso, porque o método Pilates, ele tá pronto já. Então, é aquilo lá que tem e eu vou me basear minha aula naquilo. Mas, evoluir o meu aluno, sabe? Assim, então, como que eu posso fazer ele progredir cada vez mais? Então, assim, você não deixar cair naquela mesmice do aluno ficar tipo, vou pra aula de Pilates, sabe assim? Não, eu vou fazer Pilates. Então, assim, você ter esse olhar como professor de o que ele precisa hoje, né? Ele tá com uma dor no ombro, então vamos fazer isso aqui. Ele tá com energia, vamos fazer isso aqui, né? Vamos trabalhar uma forma melhor. Então, você fazer uma aula, deixar uma aula mais dinâmica, não naquilo... A gente vive muito no automático, né? Tipo assim, a gente acorda, come, então a gente vive uma vida muito assim. Então, quando a gente sai disso e até eu coloco Deus e falo assim, Deus, o que o Senhor quer para essa aula hoje? Eu sempre penso isso, eu oro isso, eu falo, Deus, me ajuda nisso hoje, né? Então, assim, eu quando tô com um desafio muito grande de não sei o que fazer com aquela pessoa, aquele aluno, eu tento de alguma forma e não dá, ele não para de sentir dor, ele sempre tá com aquela dor. Então, eu falo, Deus, me ajuda nisso, né? Então, acho que é você perceber aquela pessoa que chega. Acho que o maior desafio é esse, porque às vezes a gente tá mais avoada, pensando em outras coisas, com tanta coisa que a gente faz, né? E você olhar para aquela pessoa e perceber, ela tá aqui e como que você realmente olhar para ela. Como que eu posso ajudar ela hoje, né? Então, não deixar cair nessa mesmice, nesse sistema assim, sabe? Acho que é isso.
Pra você, como que é uma vida plena em todas as áreas, assim? Tanto profissional, pessoal, espiritual? Uma vida plena, eu penso que é viver uma vida na vontade de Deus, segundo aquilo que Ele quer que você faça. Então, assim, para você uma vida plena pode ser de uma forma, com a sua rotina, com o seu jeito, você consegue treinar só de manhã, eu consigo treinar só de noite, sabe assim? Então, cada um vive de uma forma, não tem uma forma certa de você viver, né? Assim, tem nossos princípios que a gente segue, tem aquilo que a gente precisa fazer, né? Mas é você viver uma vida segundo a vontade de Deus. Então, assim, eu penso que hoje em dia, ainda bem que a gente fala mais disso, de saúde, né? De exercício físico, de alimentação que você falou também, né? Ali. Então, é você combinar tudo isso para a glória de Deus, né? Eu acho que antes a gente não tinha muito isso como igreja, né? Assim, porque a gente... Até é um tabu um pouco falar, né? Tipo assim, que a pessoa tá um pouco mais cheinha, que sei lá o quê. Então, assim, é você buscar uma vida saudável também, né? Então, assim, você buscar esse equilíbrio em todas as áreas. Então, conforme aquilo que Deus te fala, você vive nisso, né? Então, eu penso que é isso, assim, você buscar essa vida segundo a vontade de Deus e praticar exercício físico, aquela coisa que a gente sabe já, né? Assim, porque se a gente quer ver até os 80, 90 anos, eu quero ver até os 100. 94, 95, por aí. A gente tem que cuidar da nossa mente, do nosso corpo, de tudo, né? Então, assim, é uma junção de tudo. Então, eu penso assim, plenitude é uma coisa que parece muito inalcançável. A gente pensa, nossa, como que porque uma coisa plena é uma coisa que é assim, né? E a gente vive uma vida que é tipo assim, né? Vai e volta, vai e volta. Então, eu acho que é impossível, assim, não posso estar, tipo, me equivocando para falar, mas a gente vê uma vida 100% plena. Tipo assim, eu vou viver plena aqui, eu vou estar plena. Que eu penso plena, eu penso sem preocupação, sem nada, né? Tranquila, enfim. Porque a gente tá aqui nesse mundo. Então, assim, vai ter momentos que a gente vai estar triste, vai estar feliz, nananã. Então, acho que o mais importante nisso é a gente estar em Deus, porque a gente estando nele, a gente consegue, independente da gente estar triste, estar feliz, viver essa vida plena, né? Que realmente é viver essa vida com um propósito, né? Então, eu penso que é isso, é viver com um propósito, segundo aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso é verdade. Eu até fiquei refletindo agora quando você coloca isso na mente, que tudo que você fizer, você faz pra glória de Deus, muda, né? Porque, tipo assim, eu não gosto de academia. Mas se eu mudar a minha mente, tipo, não, eu preciso cuidar do meu corpo, né? Muda. Exato. Eu acho que chega uma fase que a gente começa a entender, assim, não tem esse, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não como isso, eu não como... Não é mais criança. Né, Tem assim, que fazer. então a gente chega numa fase, eu tenho 26 anos, então eu tô numa fase, gente, não tem essa, tipo assim, já passou isso, quando a gente era criança a gente tinha isso, né, não vou fazer isso, eu tô cansada hoje, então eu não vou treinar. Gente, Nossa, gente, tipo tô assim, você apanhando faz aqui, vocês param. tudo certinho, aí chega no seu momento do seu treino, você não faz, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente... Todo mundo cansa, todo mundo trabalha, todo mundo vive, entendeu? Então, assim, você tem que também ter esse tempo pra você mesma, pra você cuidar. Porque se você falar, tipo, não, semana que vem eu vou, não, eu vou. Sabe assim, fica nessa... jogando, né, procrastinando, você não faz. E aí você tá com 30, 40 anos e você não fez, entendeu? Então, assim, é você... Mesmo assim, eu falo pra mim hoje, porque eu sou, assim, meio perfeccionista. Então, pra mim tem que ser 1 hora de treino, tem que ser 30 minutos de cardio, tem que ser, sabe, essas coisas assim. E tem dia que não dá, gente. Tem dia que é 30 minutos de treino e foi isso, entendeu? É 20 minutos e foi isso. Teve dias que eu fui lá, fiz 20 minutos e fui embora. Então, assim, é você ter essa visão de, independente se for muito ou se for pouco, eu vou tentar, eu vou ir, entendeu? Você ir lá e faz... Você mexeu o corpo 20 minutinhos, faz uma diferença do que você ficar parado no celular ali, entendeu? Então, assim... Hoje eu penso muito nisso, assim, é você buscar, você construir essa vida, não vai ser assim do nada, né? Então é você ter essa construção e assim, não vai ser perfeito. Tem dias que vai ser bom, tem dias que vai ser mais ou menos bom. Então a gente tem que chegar nisso e buscar isso, né? Penso isso. Galera, viu? Não, mas tudo bem, gente. Tenho certeza que você que tá assistindo... Meu, não é possível. Deve ter alguém aqui que tá se identificando comigo. A gente vai conseguir. A
A gente vai conseguir, nem que for 20 minutos no dia. Isso, porque cuidar de você e ter tempo de você não é ficar só comprando a comida que você gosta. Porque eu vi uma frase hoje, gente, isso eu fui surrada, que é mais ou menos esse sentido. Você não é cachorro pra ficar se comprando com comida. Oh, não! Treino, fazer um skincare, uma aula de pilates. Entendeu? Exatamente. Isso é cuidar de você. Acorda pra vida, isso aí. Exatamente. Vamos acordar então, e agora? Vamos fazer pilates. Vamos fazer pilates, hein? Vou marcar. Caramba, muito bom. Tem perguntas? Acabou, menina. E seu namorado? Você coloca ele pra fazer pilates com você? Gente, eu obrigo ele. Tipo assim, o Pedro, ele tem uma vida muito ativa, assim, ele treina, ele faz a parte da musculação, mas na verdade a gente começou a ter um contato maior no ano passado, quando eu comecei a dar aula de pilates pra ele. Eu ia na casa dele e dava aula lá. E assim, hoje em dia são pouquíssimos momentos que eu consigo ter com ele disso, mas a gente faz essa força pra ter, porque é importante demais, né? Então, e pra quem treina, ele é grandão, assim, então tem o corpo mais rígido, né? Mais travado. Então, assim, ele sente dor. Então, o Pilates é muito bom pra ele por conta disso. Ele alonga muito, ele é encurtado demais. Você falou que você não consegue ralar, também não consegue ralar, não. Eu fico lá empurrando ele pra ver se vai. Então, assim, só que tem que ir, tem que tentar, tem que fazer, né? Então, hoje em dia eu obrigo ele. Então, planos pro casamento em breve. Se Deus quiser, sim, assim. A gente, falando um pouco assim da nossa história, né? A gente foi amigo antes de tudo, assim, a gente se conhece faz uns 7 anos, assim, faz bastante tempo já. E aí a gente começou a rolar, assim, eu sempre tive crush nele. Ai, socorro. Tipo assim, ele era líder da minha célula e eu sempre tive esse olhar de admiração por ele, assim, sabe? Tipo, vendo quem ele vendo a forma que ele falava de Deus, que ele amava a Deus, eu falava, gente, essa pessoa é diferente, né? A forma que ele leva as coisas de Deus, ele é muito sério, né? Uma pessoa muito compromissada, assim, com o reino de Deus, né? Então, eu falava, gente, é isso que eu quero. Eu tinha uma palavra de Deus, né? Então, eu via que era isso que eu queria pra minha vida, né? Então, teve vários momentos, assim, é muito longo pra falar, mas o ano passado, ele, assim, teve vários momentos. E o ano passado tava numa fase que eu comecei a, tipo, já tinha desistido dele, já não tava nem aí pra ele, tipo assim, meu amigo mesmo. E eu tinha muito na minha cabeça, assim, porque a gente era muito próximo. Então, se a gente não ficasse junto, eu ia estar no casamento dele. Entendeu? Então, assim, e eu gostava dele. Então, eu tinha esse sentimento assim, gente, como que eu vou estar no casamento de uma pessoa que eu não sou a noiva? Tipo assim, eu não vou casar com ele. Então, tipo assim, não tem como, senhor, não tem como. Não aceito. Não dá. Não quero ir como convidada. Tem um filme sobre isso, o melhor amigo da noiva, assim. Mesmo, muito bom. Então, assim, eu ficava nisso, tipo assim, de tentar guardar o meu coração, mas eu já gostava dele, ficava nessa... E, assim, eu nunca falei nada. Então, assim, ele não sabia. Tanto que quando... Até ele olhar pra mim e falar assim, eu gosto de você, na minha cara, ele não sabia, ele tava com medo, ele tava, tipo assim, com receio, né? E então, eu sempre fui muito eu sentia isso, mas eu não falava. Quem sabia era minha mãe. E apenas, né? Então, assim... Tanto que nas primeiras conversas nossas, eu achava muito estranho, porque a gente sempre foi amigo. Mas aí do nada ele mandava tipo assim, bom dia. Todo dia ele mandava lá, bom dia, tudo bem, dormiu bem. Eu falei, gente, ele é meu amigo, que ele tá mandando essas mensagens, né? E aí, depois, sei lá, de um tempo eu falei, gente, tá estranho isso. Tipo assim, ele tá mandando muita mensagem, tá conversando muito comigo. E aí começou a ressurgir aquilo que eu sentia, né? E aí, só que eu tava na minha cabeça assim, não, eu já me iludi sozinha uma vez, que ele não fez nada, eu que fiz tudo sozinha, criei a minha família. Mulheres, né? Criou fanfic, sofreu sozinha. Mulher cria fanfic, alimenta fanfic, sonha, planeja o casamento e o homem tá lá nem sabendo o que tá acontecendo. Mas na cabeça dela a vida dos dois já tá pronta, né? Não, e assim, o Pedro, ele é muito tranquilo, então, sabe assim, nunca passou pela cabeça dele. Então, assim, teve momentos já que eu gostei dele, que ele gostou de mim, mas nunca teve esse encontro, né? E aí, o final do ano passado teve, e a gente tava conversando, enfim, ele me levou pra sair, e aí
E eu percebi, gente, acho que vai acontecer alguma coisa hoje. E aí teve aquela conversa, ele expôs, né? E eu lembro que como é que eu falei? Na hora eu falei, tipo assim, posso ser sincera? Porque assim, como que eu ia falar pra ele que eu sempre gostei dele? E quando eu falei isso, né, ele falou assim, meu Deus, ela vai me dar um fora. Tipo assim, tá sincero, não gosto de você. Tipo assim, ele pensava isso, né? E na verdade eu falei, tipo assim, eu sempre gostei de você, só tipo assim, né, enfim, é tempo de Deus também, né? Então, e desde então, assim, a gente, nossa, é uma bênção, né? Porque, como eu falei antes, né? Quando a gente respeita o tempo certo de tudo, tudo flui. Então, ele foi a única pessoa que eu sentia paz, que eu sentia a confirmação. E hoje, assim, a gente vive, assim, uma vida muito boa. Faz pouco tempo ainda, gente. Faz o quê? Vai fazer 1 ano agora, faz uns 11 meses, enfim, não sei. Mas a gente tem plano, sim, de casar. A gente quer casar em breve. E vai ser muito bom. Lindo! Eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu descobri que estavam namorando. Eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade. Na verdade, foi assim, eu lembro quando a gente postou a foto e começou a sair junto, assim, gente, o tanto de gente que vinha falar, nossa, mas sempre combinou, mas sei lá o quê, sabe assim? Então, realmente, acho que era uma coisa que era pra ser, assim, né? Então, a gente se dá super bem, eu percebo assim, a gente é bem oposto, assim, demais. Oposto demais mesmo, assim. Eu sou de um jeito, ele é de outro. Então, no começo, assim, foi um pouco difícil, porque eu falei, gente, ele é bem diferente de mim. Como que a gente vai fazer isso dar certo, né? E aí, eu percebi que isso complementa, né? Tipo assim, eu sou ansiosa, eu falo rápido, eu não sei o quê, e ele é calmo, ele é tranquilo, ele, sabe assim? Então, e dá certo. É Deus, ele coloca aquela pessoa na sua vida para você aprender com ela também, aprender a ser mais como ela, né? Ele reflete uma parte de Deus, de Jesus, que eu falo, gente, ele é calmo, ele é uma pessoa que não tem, sabe, não tem tempo ruim com ele, assim. E, assim, pra mim, qualquer coisinha já é uma crise, assim, sabe? Pingou alguma coisa, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Como eu sou uma pessoa muito de ordem, né? E igual uma coisa que foi muito difícil no nosso começo. Pra gente, assim, eu tenho que ter a minha semana pronta. Então, se a gente for sair sexta-feira de noite, eu vou colocar sair sexta-feira de noite né, com ele. E pra ele é tipo assim, do nada, vamos sair hoje? Vamos? Nossa, Não funciona. Eu sou ele no relacionamento. Eu também, tá? Eu tenho que ter tudo agenda. Era motivo Nossa. de crise. Eu falei, como você me avisa hoje que a gente vai sair, hoje que a gente vai ter sei lá o que hoje? Não dá certo isso pra mim, entendeu? Só que aí eu comecei a deixar Deus trabalhar em mim. Tipo assim, a vida não é assim, né? E assim como a vida também não é jogada, né? Então, assim, tem um meio termo, né? Então, assim, com ele eu vivo muito isso, achar esse meio termo, né? Então, Meio termo é a palavra-chave. muito bom. Uma vida saudável pra não ter crises e pensamentos, porque a gente que, pelo menos eu, né, quero tudo muito certo, muito na caixa, então assim, ele me leva a fugir um pouco disso, né, então isso é muito bom também. É verdade, é bom eu ser muito assim. Eu só que tiro o Vitor da caixa. Equilíbrio em tudo, né? Equilíbrio em tudo. É isso. Muito legal, cara. Foi muito gostoso. legal mesmo essa conversa, né? Foi bem gostoso. A gente queria te agradecer, obrigada. Mas antes, tem alguma coisa mais que você quer falar pra gente, compartilhar? Porque a gente te sugou aqui, né? Não, foi muito bom, assim, eu fico muito feliz por esse convite e por poder falar um pouco do Pilates, né, de quem eu sou, daquilo que Deus está fazendo. Então, eu parabenizo vocês por esse projeto muito bom, assim, eu tenho visto aquilo que vocês estão fazendo e creio que alcança muitas pessoas, assim, então que vocês possam continuar sendo luz e trazendo pessoas para falar sobre as suas áreas, porque a vida com Deus é essa, né? A gente pensa em segmentar, né? Tipo assim, isso aqui é vida com Deus, isso aqui não é. Na verdade, tudo, a nossa vida é uma coisa completa, né? Então, você fazer pilates, fazer algum tipo de exercício físico faz parte, Deus quer que você faça isso, né? Então, que vocês possam cada vez mais trazer, assim, essa luz de Deus para essas áreas também. Amém. Amém. É isso, então. Muito obrigada mais uma vez. Deus continue te abençoando. Obrigada por ter topado. Ai, gente. Vocês gostaram desse episódio? Porque a gente amou, sugou o monte da Lara. Eu espero que vocês tenham notado tudo. Façam pilates. E é isso, gente. Até o próximo episódio.
Se Deus quiser, um beijo. Tchau!